O Vila Nova jogou pelo Campeonato Brasileiro da Série B e venceu o Cruzeiro pelo placar de 1-0. Gol marcado pelo Mateuzinho aos 27 minutos do segundo tempo. Essa foi a 9ª vitória do Vila Nova no Campeonato Brasileiro da Série B. O time chegou a 45 pontos e está na 11ª colocação do campeonato. Vale dizer que com essa vitória, a equipe do Vila Nova atinge uma campanha melhor do que a do Cruzeiro no segundo turno. O Vila Nova chega a 31 pontos contra 30 da equipe do Cruzeiro nessa segunda metade do campeonato. Vou aqui com o José Carlos Lopes e com a Arthur Barcelos para analisar esse jogo. Começo com você, Arthur. Um ótimo jogo do Vila Nova, né? Teve momentos ruins, mas soube manter um certo controle da partida. O Cruzeiro nunca foi um time perigoso, né? O Tony não fez nenhuma grande defesa na partida. E é claro que na defesa ele conseguiu se manter uma consistência muito grande. Perdeu gols no primeiro tempo, na grande chance que teve no segundo tempo. Em uma vacilou, na segunda fez. E aí, é claro que tudo isso credenciou o time chegar a essa grande vitória. Uma vitória muito importante que marca bastante essa reação do time no segundo turno. É um segundo turno espetacular e ele é quase que finalizado com uma vitória sobre o time que dominou o campeonato. Então é realmente muito importante esse resultado. E aí, Lopes, sua análise do jogo? Um jogo bom, Vila começou melhor, com uma blitz, uma pressão muito forte em cima do Cruzeiro. Depois cedeu espaço, mas foi aquele domínio falso do Cruzeiro. Só a posse de bola, que terminou com 66% a favor do time mineiro no primeiro tempo. No segundo, o Vila voltou a ter o controle da partida, a pressionar o time do Cruzeiro, a jogar em cima da defesa do time mineiro e conseguiu o seu gol. Primeiro, um gol que foi anulado e realmente estava impedido. O gol do Hugo Cabral, ele chega sozinho, estava adiantado. Mas em seguida entrou o técnico Alan Al, que fez uma substituição que foi determinante para essa vitória do Vila Nova. O Diego Tavares entrou muito bem e fez uma belíssima assistência para o Mateuzinho. E ele saiu frente a frente com o goleiro Rafael Cabral e finalizou muito bem, deu a vitória para o Vila Nova. Uma vitória maiúscula que mantém o Vila Nova na Série B para o ano que vem, em 2023. Os melhores e os piores nesse jogo, Vila Nova 1-0 no Cruzeiro. Arthur. O Vila Nova, falando da consistência do time, né? É difícil até você criticar um jogador numa vitória num jogo dessa forma. Mas não me agradou, por exemplo, a partida do Alex Silva na lateral. E entre os destaques, claro que o grande craque do jogo é o Mateuzinho. Foi um jogador realmente decisivo, marcou o gol da vitória, mas também fez uma ótima partida, acompanhado ali do Hugo Cabral, do Neto Pessoa. O Arthur Rezende e o Ralf também acabaram crescendo bastante no segundo tempo. Mas é claro que o Mateuzinho é quem ganha e quem merece o maior destaque em campo, porque o trabalho do Alan Al é que realmente merece ser o maior crédito dessa partida. Quem se destacou, quem deixou a desejar, Lopes? Deixar a desejar eu não diria que quase ninguém. Mas Alex Silva ficou abaixo do que poderia, o Dentinho também. Tanto é que eu já pedi a substituição dele no intervalo, pedi o Tavares no lugar dele para o Vila Nova mudar o seu esquema para o 4-3-3. E realmente depois isso ocorreu com a entrada do Tavares e do Matheus Souza. Então são esses dois jogadores. Agora o resto foi muito bem, o Tony quase não teve trabalho. O Cruzeiro não obrigou o Tony a fazer grandes defesas, mas o Donato foi muito bem, de novo na bola parada, sempre um jogador de muitas alternativas. O William Formiga muito esforçado, o Ralf também fez um bom jogo, o Arthur Rezende, mas o melhor deles para mim foi o Mateuzinho acompanhado do Tavares. O Tavares precisou de um tempo para acompanhar o Mateuzinho para ficar entre os principais jogadores da partida. A galera quer saber e vocês podem responder. Arthur, por que o Vila foi totalmente diferente, foi outro nesse segundo turno? Muitas coisas, na verdade, né? As contratações, principalmente, o trabalho do Alan Al e a postura do time, né? O Vila Nova voltou a ser competitivo, ele era um time muito passivo, principalmente no trabalho do Dado Cavalcante, né? O Vila Nova resgatou a sua marca, né? É o que a gente espera do time do Vila Nova, né? Um time agressivo, um time que compete, e foi isso que fez em todo o segundo turno, e agora consegue 8 vitórias, né? É um número espetacular. O Vila Nova nesse segundo turno, ele tem 31 pontos dos 45 que teve. É um aproveitamento realmente impressionante no segundo turno, é uma campanha muito boa
e histórica, né? Do segundo turno do Vila Nova realmente é histórica, essa reação fica para a história mesmo. E tudo isso passa por conjunto. Contratações, jogadores que chegaram na última janela e que aproveitaram a oportunidade, e jogadores que estavam no elenco cresceram junto com eles, e o trabalho do Alan Al. E para você, Lopes? Eu acho que a diretoria tem um papel fundamental, os dirigentes têm um papel fundamental nessa recuperação do Vila Nova, porque foram eles que contrataram os jogadores que não deram certo e apanharam por conta disso, mas também foram eles que contrataram Souza, Jean Martin, Neto Pessoa, Caio Nunes, foram jogadores que foram muito importantes nessa recuperação do Vila Nova. E o Dentinho, que hoje não jogou bem, mas que também acrescentou e muito. Então acho que... E a recuperação dos jogadores que passou necessariamente pelo Alan Al, o próprio Donato, o Wagner, jogadores que se reabilitaram no comando do Alan Al. E o Alan Al que fez, né, conseguiu realmente achar uma identidade, resgatar a confiança do time do Vila Nova. Eu acho que tudo isso foi fundamental com a participação do torcedor. Como já disse, a torcida quando estava para desistir, a diretoria não vai embora não, vem para cá. E aí convidou o torcedor, né, até com gratuidades, e o torcedor do Vila Nova continuou apoiando o time. E nessa reta final cresceu ainda mais. Então acho que foi um conjunto, e esse conjunto fez do Vila Nova um grande time vencedor. Aliás, o Vila deveria usar esse modelo do segundo turno do ano passado, o retorno do ano passado, e o deste ano como modelo para se disputar uma Série B, para ganhar um acesso para a Série A. No ano passado terminou com a terceira ou quarta melhor colocação, esse ano já está na segunda colocação com a mesma pontuação do time do Ituano. Então o segundo turno é modelo para o Vila Nova para subir para a Série A. O próximo jogo do Vila Nova será no sábado da semana que vem, dia 22, na Arena Fonte Nova, em Salvador, contra a equipe do Bahia.